Olá pessoal, tudo bem? Estou aqui de volta com vocês. Dessa vez a gente vai ter nossa aula 5 sobre dinâmica newtoniana. É bem bacana porque agora vai ficar muito mais legal do que antes. Com a mecânica agora, a gente vai poder descrever uma quantidade muito maior de movimentos, né, dos corpos e tudo mais. Então, a gente tem uma quantidade muito maior de exercícios que pode ser feito e é muito mais interessante, vocês vão notar isso, tá bom? Essa aula vai ser um pouco longa, tá bom? Tem vários exemplos de pausa, igual a última. Então, vamos ver, vocês vão até onde vocês conseguirem, se quiserem dar uma pausa para descansar, tudo bem, não tem nenhum problema, depois volta. Mas ela vai ser um pouco longa mesmo, então já se preparem. E, começando, a primeira coisa que a gente vai ver, que é algo que vai nos interessar para utilizar no estudo das forças, é o que a gente chama na matemática de somatório. Eu não sei se vocês já tiveram contato com isso alguma vez na sua vida, mas o somatório é essa letra sigma maiúscula do grego e ela denota que está vendo uma soma do que está dentro, o argumento aqui. Por exemplo, essa primeira soma que a gente está vendo aqui vai ser a soma do número 1 do 1 ao n. Então, isso daqui significa que a gente vai somar o 1 n vezes. Você pode imaginar que esse daqui é o 1, número 1. Esse daqui é o 1, número 2. A gente fala que o índice está correndo do 1 ao n. Então, essa soma vai ser igual a n. Vai ter n1. Outro exemplo. A somatória de i igual a 1 até n de i. Então, ó, começa com i igual a 1. Então, vai ser 1 mais ele de novo, 2. Porque agora o que a gente está somando é o i, não o 1. Mais 3, mais até o n. E essa soma, uma coisa muito útil para vocês decorarem, é que a soma dos n primeiros naturais é igual a n mais 1 sobre 2. Outro exemplo. A soma de i igual a 0, ou seja, o i não necessariamente precisa começar do 1, mas pode começar do 0. Então, a somatória de i igual a 1 até 5 de cosseno de 2πi. Você vai dar cosseno de 0, porque o primeiro i é 0. Mais cosseno de 2π, porque i é 1. Mais cosseno de 4π, porque i é 2. 6, 8 e 10. E isso, substituindo os valores, vai dar 6. E por fim, mais interessante, só para ter mais um exemplo, a somatória de n igual a 1 até infinito, ou seja, existem métodos para se calcular isso, de um número 1 sobre n ao quadrado. Isso aqui vai ser 1 mais 1 quarto, mais 1 nono, mais, infinitas vezes. E isso, incrivelmente, vale π ao quadrado sobre 6. Tá? É uma soma muito famosa e realmente dá isso, porque cada termo é menor que o próximo que está sendo somado, né? Então isso vai convergir para algum lugar. Então, basicamente, somatório que a gente vai estar utilizando é uma soma. Vai ser mais simples no nosso caso, não vai ser desse tipo, mas acostumem-se com esse símbolo aqui, ele ajuda um pouquinho na maneira de resolver o problema que a gente está trabalhando. Bom, para quem estava no último plantão, eu falei um pouco de função inversa. Então, eu vou falar um pouquinho aqui para vocês, porque às vezes a gente precisa calcular ângulo e a gente precisa saber o valor desse ângulo. Então, existe na matemática uma formulinha, não sei se vem de um teorema, mas diz que se você faz a função composta de f e sua inversa, ou a inversa composta em f, tanto faz a ordem que você faz, isso vai ser igual a x. A gente pode ver pelo gráfico, por exemplo. Considere essa função sendo a função x, a sua inversa vai ser essa daqui. E elas são espelhadas pela reta y igual a x. Por isso que quando você compõe as duas, você consegue x. Um exemplinho fácil é f de x igual a x menos 1 e x mais 2. Como que você encontra a inversa? Você troca o x por y e resolve para y. E daí você vai conseguir a inversa. E a inversa, nesse caso dessa daqui, é 1 mais 2x sobre 1 menos x. Se você compor ela uma dentro da outra, vocês já viram isso no ensino médio, vai dar x. Vocês podem conferir, tá bom? Se vocês quiserem fazer a continha, podem fazer. Outro exemplo. Funções mais complexas. Logaritmo. A função inversa do logaritmo, nesse caso o logaritmo natural, ou seja, a base dele é o número e, vai ser e elevado a x. Se você colocar o elevado a x dentro, realmente,
regra do logaritmo, cai o expoente, vai dar x logaritmo de e, e o logaritmo da base é 1, então x, dá realmente a mesma coisa. Então agora a gente pode introduzir o que se chamam as inversas trigonométricas. Por exemplo, vocês sabem que a função, o seno é uma função, né? Ela é senoidal, ela continua daqui para o infinito. Nesse gráfico aqui a gente está vendo só do intervalo π sobre 2, menos π sobre 2 a π sobre 2. A função inversa do seno, que a gente vai chamar de arcosseno, vai ser o que é espelhado dela, né, com a reta aqui, como vocês podem ver nesse gráfico. Então, por exemplo, a gente tem as três funções trigonométricas que a gente costuma trabalhar: seno, cosseno e tangente. A função inversa do seno a gente vai chamar de arcosseno. A função inversa do cosseno vai ser o arcocosseno. E a função inversa da tangente vai ser a arcotangente. O nome é para ser um pouco intuitivo. Tipo, arcosseno de θ significa qual o arco cujo seno vale θ. Tá? A gente está tentando encontrar o contrário aqui. No nosso plantão, a gente estava tentando encontrar o ângulo cujo cosseno valia 0,8, né? 0,8. O que a gente faz nesse caso? A gente vai aplicar a função inversa do cosseno nos dois lados. Ou seja, vai ficar arcocosseno de cosseno de θ igual a arcosseno de 0,8. Porque a gente partiu daqui, a gente aplicou o arcocosseno dos dois lados. Arcocosseno composto no cosseno, como a gente já viu aqui que uma é função inversa da outra, então o resultado disto daqui vai ser apenas θ. E arcocosseno de 0,8. Então a gente sabe que θ vai ser o arcocosseno de 0,8. Não tem como calcular isso na mão, a gente tem que apelar para alguma calculadora ou algum outro meio. E a gente descobre que o arcocosseno de 0,8 é 0,64 radianos ou 36,8 graus, tá? Então é assim que a gente se encontra os ângulos, sendo que a gente tem apenas o valor de alguma dessas identidades, seno, cosseno e tangente, tá bom? A gente vai utilizar mais pra frente. Não sei se o vestibular geralmente pede, em algumas resoluções tipo do etapa e do objetivo, eles colocam o valor do ângulo mesmo, não só da identidade trigonométrica, tá bom? Então, agora a gente vai começar mesmo. Nosso plano de aula hoje, então, sobre dinâmica newtoniana vai ser sobre uma introduçãozinha histórica, porque realmente agora a gente tem uma história muito mais elaborada de como surgiu essas coisas, diferente da cinemática. E a gente vai ver as leis de Newton, primeira, segunda e terceira. Na segunda, a parte mais complexa do nosso trabalho, porque a gente vai ter bastante aplicação dela. Então, existem vários exemplos, né, de pausa que a gente vai fazer para abordar esses conteúdos, tá bom? Então, Newton vocês conhecem, foi um carinha que viveu de 1942 até 1727, tá ele aqui nessa foto. Durante um ano lá numa fazenda que ele passou fugindo da peste negra, ele escreveu esse Philosophiae Naturalis Principia Mathematica em latim, que é onde ele coloca todo o estudo dele sobre o movimento, né? É interessante pensar que naquele tempo ele não desenvolveu, por exemplo, nesse livro, ele não escreveu nenhuma vez que força é igual a massa vezes aceleração. Ele escreveu de uma outra maneira e provou de uma outra maneira, que é através das observações, né? E aqui tem as três leis que todos nós conhecemos, né? Que utilizamos nos movimentos que a gente estuda de vários corpos e tudo mais. Só que essas leis, elas não valem para tudo. Elas não são válidas para corpos muito pequenos, né? Daí a gente apela para a física quântica. Muito pequeno quanto? É tipo 10 a menos 9 metros, sabe? É muito pequeno mesmo, o que seria do nanômetro já. Ou situações de velocidades muito rápidas, que daí a gente utiliza a relatividade geral, que eu acho que no final do nosso percorrer nesse ano, eu acho que se não tiver eu vou passar um pouco de relatividade especial, porque é bom saber, porque já caiu em vestibular e cai também, mesmo que não tenha no plano para seguir. Então, as leis de Newton, elas foram criadas pelo Newton, né, claro, a partir de observações que outras pessoas já fizeram muito tempo antes, porque se vocês notarem, o Newton nasceu em 1642, que foi quando Galileu Galilei morreu.
né? Então existiram pessoas anteriores que já trabalharam no estudo dos fenômenos do movimento, né? Como por exemplo Tycho Brahe, ele foi um astrônomo. O Kepler, que está aqui nessa última foto aqui, não está na ordem certa, foi também, tem as leis de Kepler. E o Galileu, né? Estudou bastante o movimento. Todos eles foram estudos observacionais, ou seja, o Kepler, por exemplo, para desenvolver as leis planetárias do movimento, ele ia toda noite e anotava a posição da estrela, e depois ele ia no dia seguinte e mudava qual que era o grau que mudou no céu, e a partir disso, depois de muitos anos, ele desenvolveu a teoria dele. E o Newton, a partir de tudo que esses três caras desenvolveram, né, durante aproximadamente 100 anos, criou as três leis dele, que estão aqui no Principia. Quem quiser, existe o livro em português, pode pegar para ler. Eu já peguei ele uma vez e não é um livro de contas, é um livro de filosofia, como está escrito aqui. Ele utiliza pensamentos e regras de geometria e tudo mais para definir o que é ou o que não é cada coisa, né? Então, vai ser basicamente as leis uma frase, não uma conta, tá? Então, começando, a primeira lei de Newton, vocês já ouviram falar muito disso, e fala da inércia. Então, como que a gente pode retratar essa lei? Todo corpo persiste em seu estado de repouso, então se ele está parado ele vai ficar em repouso, ou de movimento retilíneo uniforme, tem que ser retilíneo uniforme, eu já vou explicar, a menos que seja compelido a modificar esse estado pela ação de forças impressas sobre ele. O que o Newton falou? Na verdade, no livro dele, você vai encontrar essa figurinha aqui à esquerda. Ela mostra que um corpo saiu do A e seguiu essa trajetória aqui, sendo que uma força foi impressa nele, né? Então Newton realizou muitos experimentos e notou isso. Então ele pôde conduzir a lei dele, né? Então a inércia tem muito a ver, a gente pode pensar intuitivamente nisso, como por exemplo, se você está num carro ou num ônibus e o carro acelera. Esse carro vai causar uma aceleração em você. Só que você estava em repouso. Então, corpos em repouso tendem a ficar em repouso. Só que você vai sentir esse tranco para frente. Por quê? Porque uma força foi aplicada em você por causa do carro e isso te levou a um movimento. Não é retilíneo uniforme, claro, mas não tem problema sobre isso. Então, se seu corpo está em repouso, ele vai ficar em repouso, tá? Então, a partir disso, a gente pode pensar como o que a gente chama de referencial inercial. Referencial inercial é um... Referencial a gente tem como um local. Eu acho que a definição mais simples para a gente pensar agora é um local. Então, por exemplo, se eu estou vendo um ônibus passar com velocidade, né, movimento retilíneo uniforme, e eu estou parado, ou seja, eu não tenho nenhum tipo de aceleração ou força sobre mim, eu estou num referencial inercial. É muito importante referencial inercial porque quando você está acelerado e vendo algum, como eu posso dizer, estudando algum outro movimento, então não vai dar muito certo, porque estou acelerado e isso influencia nas medições. Então, por exemplo, referenciais que estão em rotação não são referenciais inerciais. A Terra ela está em rotação, mas como a gente não sente esse efeito aqui, né, entre eu e o ônibus, por exemplo, então não tem problema a Terra ser um referencial inercial. Mas o melhor referencial inercial que existe são as estrelas que estão muito distantes, porque praticamente não existe movimento acelerado entre ou algum tipo de rotação, tá bom? Então basicamente inércia é simples, todo o corpo persiste em seu estado de repouso ou movimento retilíneo uniforme, porque se tiver aceleração, o corpo muda. Não pode rodar também, porque como a gente viu no movimento circular, o movimento circular tem uma aceleração centrípeta, então já não é movimento mais uniforme e nem retilíneo, a menos que seja compelido a modificar esse estado pela ação de forças, que daí a gente vai ver isso melhor na segunda lei de Newton mais à frente. As pessoas não costumam categorizar em números a inércia, mas existe um jeito de calcular inércia para corpos que estão girando. A gente costuma chamar de momento de inércia, o que a gente chama de I, e ele vai ser proporcional à massa do corpo e uma dimensão do corpo ao quadrado. No caso, se é um corpo circular, essa dimensão bate bem com o raio, né?
É um bom número. Proporcional porque existem números na frente. Como, por exemplo, se tem um cilindro que gira nesse eixo aqui, a gente pode calcular o momento de inércia dele, existe uma conta que se faz, e o momento de inércia vai ser meio da sua massa r ao quadrado. Se for esse cilindro oco aqui, vai ser mr ao quadrado, e na esfera sólida vai ser 2/5 de mr ao quadrado. Então, vamos pensar assim, o que aconteceria se a gente colocar esses três objetos num plano inclinado? Eles vão descer, com certeza. Mas existe alguma diferença entre eles? Você poderia pensar primeiro, todos vão chegar iguais, porque afinal eles estão descendo, tem a mesma massa, mesmo raio, mas não é assim que acontece. O momento de inércia, ele mede o quão rápido os corpos entram em movimento. Como, por exemplo, o da esfera é 2/5, ou seja, isso é 0,4 de um valor que é igual para todos, esse mr ao quadrado. Aqui é meio, então 0,5, e aqui é 1. Quanto menor o momento de inércia, mais rápido ele entra em movimento. Ou seja, nesse caso aqui, a esfera vai ser o primeiro a chegar embaixo da rampa. O segundo vai ser o cilindro sólido. E, por último, vai chegar o cilindro oco. Então, sim, tem como categorizar a inércia, dar um valor para ela, algo que a gente não aprende no ensino médio. Não é bem um assunto de ensino médio, mas eu acho que é muito interessante saber que os corpos diferem nisso, né? Principalmente por causa da simetria. A esfera tem uma simetria, o cilindro tem outra simetria, por isso que o valor do momento de inércia é diferente. E o momento de inércia, como a gente está vendo aqui, ele é medido em quilograma vezes metro ao quadrado, tá bom? Então isso é só mais aquisito de curiosidade mesmo. Então, começando a segunda lei de Newton mesmo, a variação do momento de um corpo. Então a segunda lei de Newton diz assim: quando visto de um referencial inercial, ou seja, você pode estudar esse movimento, sendo que você esteja com velocidade constante em movimento retilíneo ou parado. A soma das forças impressas sobre um corpo é diretamente proporcional à sua massa vezes a sua aceleração. O que isso quer dizer? Então vamos lá, vamos pensar em termos do somatório que a gente viu agora. A soma, então a gente está somando todas as forças que estão agindo no corpo, por isso que está escrito corpo aqui embaixo. Então a gente está somando todas, então vai ser a F1 mais a F2 mais a F3 mais a F4, e é uma soma vetorial. Então a gente sabe que quando a gente soma vetores, a gente consegue um vetor final, que a gente vai chamar de força resultante. E essa força resultante é o que a gente aprende como massa vezes aceleração, ma. O que a gente pode fazer agora é dividir isso no eixo x, eixo y e eixo z. Então a gente perde essa quantidade vetorial e a gente vai ter simplesmente a soma das forças que agem no eixo x vai ser igual a massa vezes a aceleração em x, a mesma coisa para o y e a mesma coisa para o z. A soma das forças na direção z agindo sobre esse corpo vai ser igual a massa vezes a aceleração em z. Nos casos mais simples do vestibular, a gente não vai estar trabalhando com o eixo z, a gente vai estar trabalhando apenas com o eixo x e y, o que é muito comum, para falar a verdade. E a força também tem uma unidade de medida. O mais comum que a gente utiliza é o Newton, que é o quilograma vezes metro por segundo ao quadrado. Mas também existem outras, como a Dina. A Dina a gente fala de Din. Vai ser, no lugar de quilo a gente põe grama e no lugar de metro a gente põe centímetro. Né? A aceleração vai ser em centímetro por segundo ao quadrado. E daí a gente vai ter a Dina. E nos Estados Unidos é muito comum utilizar a Libra. Libra, além de uma unidade monetária, também é uma unidade de força. Ela vai ser o slug, que é uma unidade de peso não, de massa, né? Vezes o pé, que é a unidade de distância, por segundo ao quadrado. Então a gente vai trabalhar com Newton, vai ser muito difícil aparecer esses outros tipos de unidade, mas saibam que existem vários tipos de unidade de medida. Uma coisa que é importante ressaltar é que quando a soma de todas as forças sobre um corpo é igual a zero, o corpo está em equilíbrio, a gente chama isso de equilíbrio. Então a gente vai utilizar bastante essa palavra, e quando essa palavra aparecer, significa isso, equilíbrio. A soma de todas as forças, ou seja, a força resultante é igual a zero. Esse corpo não acelera, a aceleração é zero. E uma coisa que a gente também pode ressaltar aqui, é que vocês já devem ter visto que o momento, também é uma quantidade vetorial, é igual a massa vezes a velocidade do corpo.
Então, todo corpo que tem uma velocidade tem um momento. Então, a variação do momento, a gente pode fazer o ΔP, vai ser massa vezes velocidade final menos velocidade inicial. E o que acontece se a gente dividir pelo tempo? Ou seja, o momento variou no tempo. Então, isso vai dar m ΔV sobre ΔT. Mas se vocês se lembrarem bem, ΔV sobre ΔT é aceleração, que é aceleração. Então, massa vezes aceleração. Ou seja, a força basicamente é a variação do momento no tempo. E foi isso que o Newton escreveu no livro dele. Não MA, mas ele escreveu que, ao se aplicar uma força, nota-se uma variação do momento do corpo. Tá? Porque criou uma aceleração, a aceleração modifica a velocidade, logo o momento vai ser diferente do corpo. Então, o Newton escreveu isso em palavras mesmo, não em contas, como a gente está vendo aqui. O que a gente está vendo aqui, de somatórios e tudo mais, é o arcabouço matemático que a gente vai utilizar para resolver todos os exercícios que a gente vai encontrar pela frente, tá bom? Então, começando, vamos definir as coisas, vamos dar nome aos bois. Peso. O peso é uma força gravitacional, é uma força de atração. A gente vai ver na próxima aula sobre movimento, sobre gravidade, movimento gravitacional de corpos e leis de Kepler. A força gravitacional é uma força que aponta para o centro, é uma força que a gente chama de força central, ela aponta para o centro do planeta, por exemplo. E ela é dada por G, emão, eminho, sobre a distância entre os dois corpos ao quadrado, onde emão é a massa de um corpo e o eminho é a massa de outro corpo. G é uma constante que foi medida há muito tempo atrás, ela vale 6,67 vezes 10 a menos 11 metro cúbico por quilo segundo quadrado. Tá? Aqui, no caso da Terra, a gente pode trocar essa distância entre os dois corpos por raio da Terra mais uma altura, ou seja, um objeto que está aqui acima do nível do mar, ele está numa altura h acima do mar. Então a gente pode colocar como h aqui, e esse vetor r aqui é só para indicar que ele aponta para o centro do planeta Terra, aqui na Terra. Então a gente pode pegar e deixar esse eminho de lado e pegar toda essa parte grandona aqui, e a gente vai chamar isso de gravidade. Esse vai ser o nosso valor da gravidade. A gravidade também é no sentido do centro da Terra, é o sentido radial. E a gente vai dizer que a gravidade vale G emão sobre o raio da Terra, aqui na Terra, mais H, tudo isso ao quadrado. Então, se a gente substituir os valores de raio da Terra, massa da Terra e a constante gravitacional, por exemplo, no nível do mar, ou seja, com H igual a zero, a gente vai ter 9,81. Com H igual a 10, a gente também vai ter 9,81, porque a alteração nos valores ocorre em casas decimais mais para trás. Para 100 também, a gente não nota muita diferença principalmente nas duas primeiras casas decimais. Para 10 mil metros de altura, ou seja, 10 quilômetros, a gravidade já diminui um pouquinho. Ela é 9,78. E para 100 mil metros de altura, ou seja, 100 quilômetros, já é 9,51. Então, quanto mais alto você está, mais longe do planeta Terra, menor é a gravidade. Isso é quase intuitivo, né? Então, essa força gravitacional, que a gente vai abreviar por mg, a gente chama de peso, tá? E o peso sempre vai apontar para baixo, nos exercícios que a gente vai fazer. Dependendo do esquema que está, como plano inclinado, a gente vai ver todos esses casos mais para frente. Então, aqui só para comparar, considerando que a gravidade na Terra, a gente vai ver aqui, por exemplo, a gravidade de Vênus é 0,9 vezes a gravidade da Terra. Vênus é um planeta aproximadamente do tamanho da Terra, então pode ver que a gravidade não muda muito. A Lua, por exemplo, já é 0,16 vezes o valor da gravidade na Terra. Se é 10 o da Terra, então a gravidade na Lua é 1,6 metros por segundo ao quadrado. Júpiter, que é um gigante, é 2 vezes e meia a gravidade da Terra, então é para aproximadamente 25,3 metros por segundo ao quadrado lá. Plutão, olha que pequenininho, 0,07, quase nada, Lá você voaria mais do que na Lua. A gravidade do Sol, olha que absurdo, daria 280 metros por segundo ao quadrado. E aqui também tem de algumas luas de Júpiter. Nenhuma tem uma gravidade comparável à da Terra. Você escuta falar que eles querem, por exemplo,
tentar ir para a Europa, por exemplo, sei lá, criar uma nova terra lá, mas olha, a gravidade lá é 1,3 metros por segundo ao quadrado. Então, será que vale a pena? Será que dá para fazer isso? Enfim. Próximo, força normal. Ela é uma força de apoio, então ela existe por causa do contato. Quando um corpo exerce uma força sobre a superfície se deforma e empurra o corpo com uma força normal e perpendicular, perpendicular à superfície. Tá sem acento aqui, desculpa, gente. Então, aqui nesse caso, tem um tijolo em cima da mesa. O tijolo ele tem um peso para baixo que vai deformar a mesa, como a gente está vendo aqui. Esses daqui são os átomos da mesa, está super fora de escala, mas é realmente para entender o que acontece. O tijolo vai deformar a mesa e a mesa, ou seja, o material da mesa, essas moléculas, vai exercer uma força para cima, que a gente vai chamar de normal, e é sempre perpendicular à superfície que está sendo deformada. Nesse caso, a normal está apontada para cima, contrária ao peso, e nesse caso, o peso vai ser igual ao normal. Tá? Básico, não tem nada demais nisso. Então vamos lá. Primeiro exemplo, primeira pausa. Vou ler com vocês. Um bloco de massa, 1 kg, é puxado por duas forças F1 e F2, tais como mostra a figura abaixo. Sabendo que a normal de apoio vale 5 newtons, então eu já passei o valor da normal para vocês, e G igual a 10 metros por segundo, calcule a aceleração do bloco. Então o que a gente está vendo aqui? Tem duas forças. Vocês podem imaginar que tem duas pessoas puxando. Uma está puxando inclinadamente e a outra está puxando reto. E existe um ângulo de 30 graus aqui. Então, com o que vocês viram da soma das forças, dividam em dois eixos, eixo X e eixo Y. Todas as forças que estiverem no eixo Y, vocês vão somar e colocar igual a massa vezes a aceleração de Y. Toda força que estiver no eixo X, vocês vão somar e colocar igual a massa vezes a aceleração de X. Lembrando que a força 1 tem um ângulo aqui, então vocês vão ter que decompor numa força aqui, e uma força em X e numa força em Y, tá bom? E se as forças estão ao contrário, por exemplo, uma para baixo e uma para cima, vocês vão ter que dar um sinal para isso, tá bom? Se vocês não conseguirem, a gente já vê mais em seguida, então pausem, por favor, vou dar um tempinho aqui e depois a gente resolve junto, tá bom? Tentem. Bom, vamos lá então. A primeira coisa fundamental para se resolver os exercícios de força é desenhar todas as forças que existem. A gente tem aqui o nosso desenho inicial e nele a gente vai desenhar todas as forças possíveis. Como, por exemplo, a gente vai ter a normal de apoio, porque ele está sobre uma superfície. Eu não desenhei a superfície, mas ele está sobre uma superfície. E ele também tem um peso que é causado pela gravidade, P. A força 1 a gente vai decompor em força X e em força Y. A força X vai ser 10, valor da força, vezes cosseno de 30, que é 0,88, e uma força para cima, Fy, de 10 vezes seno de 30, que é 5. Seno de 30 é meio. Se você fazer 5 ao quadrado mais 8,66 ao quadrado, você vai chegar em 10. Então, vamos pensar primeiro no eixo X. Vamos começar pelo eixo X. A gente vai somar todas as forças do eixo X e igualar a massa do bloco vezes a aceleração no eixo X. Então a gente vai somar as duas forças que tem em X, que é Fx e F2. Elas estão no mesmo sentido, então a gente vai dar o sinal positivo para elas. Igual a massa vezes a aceleração. Joga a massa para baixo, substitui os valores e vai dar que a aceleração no eixo X é 23,66 metros por segundo ao quadrado. É muito rápida essa aceleração porque eu joguei um valor qualquer para a massa, m igual a 1 kg. Se fosse uma massa maior, seria bem menor essa aceleração. Para o eixo Y, agora vem a pegadinha. A gente vai somar todas as forças do eixo Y, porém existem forças em sentidos contrários. Por exemplo, a normal está para cima, Fy está para cima, peso está para baixo. A gente tem que inventar uma notação. Aqui eu deixei normal, somei a normal com a F de Y, porque elas estão para cima, e subtraí a P. Embora a gente esteja falando que esse símbolo seja de somatório, a gente também pode dar os sinais para as coisas, dependendo do caso. Você também pode fazer ao contrário, dizer que P é positivo
e subtrair as outras duas, vai dar na mesma, tá bom? Você pode dizer P menos N menos Fy igual a massa vezes a aceleração de y. A única coisa que vai acontecer é trocar o sinal da aceleração, mas daí isso você consegue perceber para onde é, né? Então, basicamente, você tem que dar um sentido para as forças. Se elas estão no mesmo sentido, elas se somam. Se ela está em sentido contrário, como o P, ela subtrai, tá bom? E da mesma forma, passa o M dividindo, substitui o N igual a 5, que eu falei, e isso daria que a aceleração no eixo Y é igual a zero, ou seja, ele não tem aceleração no eixo Y, tá bom? Esses exercícios caem consideravelmente e nem sempre eles vão perguntar a aceleração. Eles podem perguntar qual que é a normal, qual que é a força Y, qual que é a força X. Existem muitos tipos, depende da criatividade da pessoa, tá bom? Então vamos continuar para o próximo. Tração. A gente vai usar isso bastante também. A tração se deve à aplicação de uma força que é transmitida através de uma corda, de algum cabo, de alguma corrente. Como a gente está vendo aqui. A gente está puxando um bloquinho, né? Tem uma mão puxando que tem uma corda. Essa mão está fazendo uma força puxando o bloquinho. Aparece uma tensão ao contrário e uma tensão ali, porque está conectado, né? Aqui a gente está puxando um bloquinho através de uma roldana, né? A mão está fazendo uma força para baixo, aparece uma força contrária e ali também tem uma tração, ou seja, a corda está sendo esticada. E aqui está sendo pendurado. A gente pode considerar que a mão não está fazendo nenhuma força, o bloquinho está parado porque a mão está segurando isso e aparecem duas tensões que se equilibram, né? Em sentidos contrários aqui. Então a tração é isso, a gente vai ver como se utiliza no próximo, a gente já tem um exemplo aqui. Então, no próximo exemplo, não pensem que é difícil, tá bom? Isso daqui parece assustador, mas não é. Vamos ler. O dispositivo ao lado, chamado de máquina de Atwood, foi inventado por G. Atwood, né, ele viveu nesse período aqui, em 1784, para determinar qual que é o valor de G, ou seja, em 1784, um pouquinho depois de Newton, as pessoas já estavam tentando saber qual que é o valor da gravidade aqui na Terra. Se você sabe qual que é a massa dos bloquinhos, e você sabe tudo, certo? E a aceleração, é claro. Considere que a rodana e o fio são ideais, ou seja, o fio não tem massa, a rodana não tem nenhum momento de inércia, porque dá para colocar isso no meio da história. E considere que g é igual a 10 metros por segundo ao quadrado. Calcule a aceleração do sistema se m2 é igual a 3m1. Bom, aqui a gente está vendo que se os bloquinhos forem diferentes, intuitivamente eles vão um subir e o outro descer, né? Então, realmente, isso pode acontecer. Então, nesse caso, a dica para vocês é: tá tudo no eixo Y, então a gente não vai precisar dividir por eixos, tá? A gente vai só dividir entre bloquinhos, tá? A gente tem dois bloquinhos, então a gente vai aplicar a somatória das forças para esse corpo e a somatória das forças para esse corpo. E a gente vai ter duas equações. Uma equação onde vai ter a tração e nas duas vão ter a tração e a aceleração. Ou seja, a gente tem duas equações e duas incógnitas, que é a tração e a aceleração. E o que eu estou interessado é que vocês encontrem a aceleração. Então vocês podem somar e subtrair as equações de forma que a tração suma e vocês obtenham só o valor da aceleração, em termos das massas e da gravidade. Tá bom? Então, pausa, façam com carinho, com calma, não precisa correr. Pausa. E daqui a pouco a gente resolve, tá bom? Bom, a resolução. Vamos fazer então, como eu disse, separar em dois blocos e fazer a soma das forças sobre um bloco vai ser igual a massa vezes a aceleração daquele bloco. Isso significa que T, eu defini T como sendo positivo, então tudo que está no outro contrário vai ser negativo. Então T menos M1G, que é, né, a gente está falando desse caso aqui, P1, né, TP menos T1 vai ser menos M1G, igual está aqui, igual a massa desse bloco vezes a aceleração dele. Como eles estão conectados por uma corda, a aceleração dos dois vai ser igual, só que uma vai estar subindo e a outra vai estar descendo. Vão estar em sentidos contrários. Para o bloco 2, a gente faz a mesma coisa, a tração, definir como positivo, menos o peso dele,
que é M2G, igual já está aqui, vai ser igual a menos M2A. Por que esse menos aqui? Outro truque, outro trick. O menos está aqui porque se eu definir a aceleração do bloco 1 como sendo positiva, ou seja, ele está subindo, então a aceleração do outro bloco vai estar no outro sentido, vai estar descendo. Então eu tenho que colocar esse menos aqui, senão não dá certo. Tá, eu acho que bastante gente vai se perder nisso, mas tem que tomar cuidado, você tem que imaginar o que a situação te descreve. Então, aqui a gente tem duas equações. Se você pegar a primeira e subtrair a segunda, o t já some, tá? E daí você isola o valor de A. Então, A vai ser igual a M2 menos M1, M1 mais M2, G. Daí, no lugar do M2, como foi dito anteriormente, que M2 é igual a 3M1, então você substitui aqui e vai dar 2 quartos de G, ou metade de G, então 5 metros por segundo ao quadrado. A aceleração do bloquinho que sobe é 5 metros por segundo ao quadrado. A aceleração do bloquinho que desce vai ser menos 5 metros por segundo ao quadrado. Que a gente definiu que o que desce vai ser o M2 aqui. Se a gente definir errado, se você tivesse colocado o menos no M1, a única diferença é que você chegaria em menos 5 aqui no final. Tá? Não é um problema trocar onde está o sinal, mas tem que colocar um sinal. Então vamos lá, sistema de roldanas é uma coisa que pode cair também. Um sistema de roldanas pode ajudar a se contrapor ao peso de um objeto aplicando uma força menor. Por exemplo, no sistema ao lado, a força a ser aplicada para manter o equilíbrio é metade do peso do objeto, né? Então, o que eu quero dizer com roldana? Se existe uma roldana que não está presa no teto igual essa daqui, existe essa roldana, ou seja, a gente fala que é uma roldana suspensa. Ela está segurada por duas cordas e tem um objeto na ponta. Então a gente pode fazer as regrinhas, né? A gente vê que T1 é igual a T2, que é igual a T3. T5, na verdade, T1 é igual a T2 mais T3. T5, que é essa da cordinha aqui, é igual a T2 mais T3, que também é igual a massa vezes a gravidade, que é o peso do bloquinho, e a força que a mão está fazendo para manter isso em equilíbrio é igual a T1, que é a tensão da corda. Substituindo tudo isso, a gente chega que a força que eu preciso fazer é metade do peso do objeto. Ou seja, para cada roldana suspensa por duas cordas, o peso do que está sendo segurado é dividido por 2. Se tivesse outra roldana aqui, a gente pode criar um sistema com muitas roldanas penduradas, daí dividiria por 2 de novo. Se tivesse 3 roldanas, dividiria por 6. Se tivesse 4 roldanas, dividiria por 4. Porque o peso vai ser sempre cortado pela metade, certo? Então isso é só caso aconteça de cair isso. Bom, outra força que a gente conhece é a força centrípeta, porque a gente já viu a aceleração centrípeta. Uma força causando uma aceleração centrípeta atua em direção ao centro da trajetória e causa uma mudança na velocidade uma mudança na direção do vetor velocidade. A gente viu que a aceleração centrípeta aponta para o centro. A força centrípeta também vai apontar para o centro, e é essa força que faz o vetor velocidade aqui girar para esse lado. Sem essa força, o corpo não gira. Se você soltar essa corda aqui, por exemplo, o corpo vai tangencialmente ao círculo e não percorre mais o movimento circular. Então a gente define que a força centrípeta, que é na mesma direção da aceleração, é m vezes a aceleração centrípeta, igual a ma. Isso vai ser igual a mv ao quadrado sobre o r, que é o raio do círculo do movimento, na direção do centro do círculo. Ok? Então, vamos para um exemplo para entender isso. Exemplo 3, pausa 3, então vamos lá. Imagine um balde de água preso numa corda e descrevendo um movimento circular como o da figura ao lado, ou seja, tem alguém aqui e ele está girando isso. Então, não é horizontalmente, não é em cima de uma mesa, mas é tipo na gravidade mesmo. Calcule a tração T e verifique para qual velocidade essa tração se anula. Tá? Então, a gente vai pegar isso daqui e vai ser legalzinho o que esse exercício tem a nos dizer. Então, façam aquilo lá. A gente vai considerar as forças dica. A gente vai utilizar a aceleração centrípeta aqui, força centrípeta. Vocês sabem que ela aponta para o centro.
certo? E você soma as que tiverem aqui, não tem x, y, z, mas tem raio, o que aponta para centro do raio, tá? Então se atentem nisso, vai ser uma equação só e a partir daí a gente consegue tudo, tá bom? Então tentem fazer e a gente já se vê. Bom, então vamos considerar primeiro o ponto mais alto, que é onde a água poderia cair, né? Lá a gente tem o peso e a tração. Esse Ft aqui é a tração do corpo por causa da corda. E elas estão no mesmo sentido, então a gente pode somá-las. Tração mais o peso, que nesse caso vai ser a massa de água e do balde, G, igual à força centrípeta, porque a força centrípeta também está apontada para o centro, então está tudo no mesmo sentido, então a gente soma tudo. Então, tração mais mg vai ser igual a massa vezes a velocidade que eu estou girando isso dividido pelo raio do movimento. Resolve, a gente isola t, e isso vai dar que é mv ao quadrado sobre r menos g. Só que a gente quer quando a tração é zero. E para a tração ser zero, esse termo aqui de dentro tem que ser zero. Resolvendo para a velocidade, a gente tem que a velocidade é raiz de rg. E daí, nesse caso, a tração vai ser nula. Essa é uma velocidade crítica, ou seja, para qualquer valor acima desse, a tração não vai ser necessariamente zero, porém, a partir dessa velocidade que a água no balde não vai mais cair, certo? Se você girar muito devagar, a água vai cair, vai dar tempo dela cair. Mas existe essa velocidade onde a tração se anula, que a partir dela a água não vai cair quando estiver ali em cima. Ou seja, a água vai estar como se estivesse em gravidade zero, tá bom? Então é assim que a gente vai aplicar os exemplos de força centrípeta, tá bom? A gente vai somar as forças também e igualar a força centrípeta ou o que precisar. Certo? Vamos para a próxima. Forças dissipativas. Então, existem a classificação das forças, essas são dissipativas por quê? Porque quando a gente aplicar a conservação de energia, a gente vai ter perda de energia. Por isso que elas são dissipativas. O primeiro caso é o atrito. Então vamos lá. A força de atrito sobre um corpo tem sempre sentido oposto ao seu movimento, ou a tendência do movimento, em relação ao outro corpo. Então, como a gente pode ver aqui, a gente tem o primeiro caso, não tem nenhuma força nele, o corpo está parado, então a gente tem aqui apenas o peso e a normal. Eu comecei a aplicar uma força, porém ainda não, a velocidade ainda é zero, certo? E aqui no terceiro caso é a transição entre parado e se movimentando. Então, quando a velocidade do objeto é zero e existe atrito, a gente vai utilizar o que a gente chama de força de atrito estático. Se eu estou aplicando uma força nesse bloco nessa direção, então a força de atrito que a gente vai chamar de F'E vai estar no sentido contrário. E na iminência do deslizamento, as forças são iguais. Então eu vou chamar aqui força de atrito estático, ou seja, o corpo está parado, é igual a mu, letra grega, estático, vezes a normal, porque depende da deformação, depende do quanto o bloco deforma a mesa, como a gente viu. Se eu continuar aplicando uma força cada vez maior, esse bloco vai entrar em movimento, a velocidade não vai ser mais zero, e daí a gente tem que mudar o coeficiente de atrito, porque o valor muda. Então a gente vai chamar aqui a força de atrito cinética, ou seja, quando o bloco já está em movimento, vai ser igual a mu c vezes a normal também. Tá? Então, quando ainda não há movimento, mas ainda não é iminência, nesse caso aqui, a força de atrito é maior que zero e menor do que a que a gente viu aqui, no estático, porque está entre. Na iminência ocorre a igualdade, força de empurrar é igual a força de atrito, e depois que o corpo já entrou em movimento, daí a gente tem que trocar o coeficiente de atrito para o atrito cinético, certo? Então é isso, a gente já tem o valor da força de atrito e ela sempre é oposta ao movimento. Então aqui a gente tem uma tabelinha e aqui tem uma descrição microscópica do que acontece.
Eu estou empurrando uma placa em cima de outra e vendo microscopicamente a gente vê que existem ranhuras, não é 100% reto, né? E isso é o que causa o atrito. Então a gente tem aqui que a primeira coisa que a gente tem que notar é que o coeficiente de atrito estático é sempre maior do que o cinético para o mesmo material. Então aqui a gente tem essa tabelinha legal, a gente pode ver. Se a gente está raspando, né, deslocando o vidro contra o vidro, o atrito estático é 0,94, é muito alto, próximo de 1. Né? O atrito cinético já é menor, como está descrito ali, 0,4. E tem o mesmo valor para aço, alumínio, cobre, cobre-aço, madeira-madeira, gelo-gelo, junta dos ossos, por exemplo, né? A gente faz movimento todo dia. O estático é 0,01, olha o cinético, quase nada. Por isso que é fácil, né, se movimentar, porque não tem muito atrito. Então, por se tratar de dissipativo, o atrito, por exemplo, na conservação de energia, que a gente vai ver mais para frente, se você raspa duas coisas, se você aperta e desliza, se você fizer muito isso, você vai começar a notar que vai ficar quente, né? E é assim, é por isso que ela é chamada de dissipativa. Se você está raspando um bloco contra outro, eles vão começar a se aquecer e esse movimento, essa força, né, vai acabar diminuindo porque o sistema vai perder energia em forma de calor, pode perder energia em forma de som também, vibrações, né? Por exemplo, se você faz um barulho, porque está tendo uma raspagem e tudo mais, você perde tanto por calor como vibração, que é o som, o que a gente escuta, por isso que é chamado de dissipativo. Certo? Então, vamos para um exemplo, próximo exemplo. Considere o sistema ao lado inclinado com atrito, é um plano inclinado, temido, sendo que o bloco está na iminência de deslizar, então a gente já sabe o que é iminência de deslizar, é este caso aqui. Calcule o valor do coeficiente de atrito estático, porque ele está parado na iminência, nesse caso. Então a gente tem aqui, a normal, como vocês podem notar, está no plano inclinado e a normal é sempre perpendicular ao plano, tá? Não é a terra, é ao plano. Então ela está fazendo 90 graus com o plano que ele está. A força de atrito vai ser contrário à iminência do movimento, não precisa ter o movimento para ter a força de atrito. Mas, por exemplo, esse bloquinho, intuitivamente, você sabe que ele vai descer. Então, a força de atrito estático vai ser ao contrário. E o peso, esse mg, para o centro da Terra, tá bom? Então, ele não coincide com a normal nesse caso. Então, a primeira coisa que vocês têm que pensar é que vocês vão ter que decompor o peso, certo? E a partir disso, você consegue encontrar duas equações da mesma maneira. A partir dessas duas equações, você vai ter o coeficiente de atrito, tá bom? Então tentem fazer, considerem o eixo x, o do eixo do plano inclinado, e o y, o que já está normal. Então você acha o peso de y e o peso de x e igualem. Só que tomem cuidado, porque não é porque aqui é x que vai ser cosseno, igual a gente estava utilizando nas outras vezes, tá? A gente tem que considerar qual é o triângulo que está aqui, qual é o ângulo, para daí ver qual que vai ser o cosseno ou o seno, certo? Então tentem, daqui a pouco a gente resolve. Bom, aqui já desenhei, o peso em x vai ser esse daqui, e o peso em y vai ser esse daqui, vai ser a decomposição do peso. E a partir disso a gente vai ter duas equações, uma para cada eixo. Então no eixo x, que vai ser o eixo inclinado aqui, a gente faz P menos a força de atrito, ou você pode fazer força de atrito menos peso, depende o sentido que você quer dar para a coisa, dá na mesma. Nesse caso, P de x vai ser mg seno de θ, e o P de y vai ser mg cosseno de θ. Então na parte x vai ficar mg seno de θ substituindo o px, menos a força de atrito estático, que a gente já sabe quanto é também, está aqui. Isso vai ser igual a zero. Por que igual a zero? Porque o corpo está em equilíbrio, ele não entrou em movimento ainda. Então ele não tem aceleração. Então é zero. E no eixo y vai ser a normal menos o peso y, ou você pode fazer o contrário, peso y menos a normal. Substitui o valor do py, que vai ser mg cosseno de θ, igual a zero também. Não há movimento acelerado naquela direção.
você tem duas equações e você quer encontrar o μe, porque o μe está aqui. Então você pode somar as duas equações, dividir as duas equações, substituir uma na outra, e você vai ter que o μe é igual a mg seno de θ dividido por mg cosseno de θ. Faça uma manipulação algébrica aí. E seno de θ sobre cosseno de θ é a famosa tangente de θ. Então, nesse caso, o coeficiente de atrito vai ser igual à tangente de θ. Tá? Então, se for 45 graus, por exemplo, a tangente vai ser 1, o coeficiente vai ser 1. Se for 90 graus, vai ser infinito, né? Porque claramente cai. E por aí vai. Então, é μe igual a tangente de θ. Tá vendo? A gente está aplicando a somatória aqui, tudo que a gente viu no começo. A gente só está colocando algo a mais, que nesse caso é o atrito. Então, plano inclinado, sempre que vocês encontrarem um plano inclinado, seja com atrito ou não, é assim que vai se resolver. Vocês vão decompor as forças. E é sempre bom decorar que no plano inclinado, Px é mg seno de θ e Py é mg cosseno de θ. É algo muito bom a se ter em mente. Bom, outra força dissipativa é o arrasto, ou seja, quando você está pulando de paraquedas ou você está nadando na água, então também pode ser aplicado. A força de arraste de um fluido, porque o ar também é um fluido, é uma força dependente da velocidade. Vocês podem ver que mesmo no atrito, mesmo tendo o bloquinho com uma velocidade, a normal e a força de atrito não dependem da velocidade, mas a força dissipativa de arrasto depende. E ela tem dois tipos. O fluxo turbulento, que a gente usa para velocidades muito altas, por exemplo, o avião. A gente pode aplicar isso ao movimento do avião. E a força de arrasto, né, que é drag, vai ser meio de ρ, que é a densidade do meio, ou pode ser a densidade do ar, por exemplo, vezes a área transversal do avião, vezes uma constante, que depende de cada material, sim, depende do material, vezes a velocidade que você está ao quadrado. E existe o fluxo viscoso, que é quando você está em algum líquido. Vai ser 6π, a viscosidade. Todo líquido possui uma viscosidade, que é basicamente o atrito para líquidos. Vezes o raio. Esse raio aqui essa força é uma aproximação da força de resistência para esferas que estão no fluido. Então esse R é o raio da esfera vezes a velocidade da esfera. Tá? A gente vai usar mais o fluxo turbulento, é o mais comum de se utilizar. Então, exemplo 5 dessa parte agora. Pausa. Antes de abrir o paraquedas, um paraquedista atinge o que se chama de velocidade terminal em fluxo turbulento, que ocorre quando as forças de arrasto, que a gente já viu ali qual que é a fórmula, e a gravitacional, que é o peso, se equilibram. Então a gente já sabe o que é equilíbrio, hein, gente? Qual o valor dessa velocidade? Pode deixar em termos das variáveis, tá? Não precisa substituir massa igual a 5 kg e tudo mais. Então vocês já sabem quanto é o fluxo turbulento, e lá do começo do vídeo vocês sabem quanto é o peso e o que significa estar em equilíbrio. O peso é uma força que vai estar puxando para baixo, e o fluxo turbulento, a força de arrasto, vai ser uma força também contrária ao movimento. Se você está indo em direção à superfície da Terra, a força de arrasto é ao contrário. Então, usem a equaçãozinha lá no começo em equilíbrio e determinem qual é essa velocidade, tá? Tentem. É importante. Bom, no equilíbrio, a somatória das forças é igual a zero. Nesse caso, só vai ter força em y. Então, a força gravitacional, você pode dar sentido positivo para ela, menos a força de arrasto, que vai estar contrário, sentido para cima, vai ser igual a zero. Ou seja, uma tem que ser igual à outra. Então, você iguala mg igual a meio do ρ a cv ao quadrado, igual vocês viram para o fluxo turbulento, e resolve para v. O que a gente chama de velocidade terminal é a velocidade máxima que o paraquedista ou o avião alcança nesse lugar. Então, na queda livre, a velocidade de quem está caindo em queda livre máxima vai ser raiz de 2mg ρ a c. Para um paraquedista humano, normal, assim, um objeto humano, essa velocidade é de aproximadamente 200 km por hora. Não passa disso. Ou seja, o meio, que é a atmosfera, ela te impede de acelerar infinitamente. Porque se você tem a aceleração da gravidade, teoricamente, no vácuo, se você tem uma aceleração, você pode acelerar infinitamente. Mas como existe
algo que te freia, que é a atmosfera, você não consegue para sempre ficar acelerando. Você atinge uma velocidade máxima, que é aproximadamente 200 km por hora para um humano, certo? Então é essa, o último exemplo daqui. A gente só vai ver agora a terceira lei, a última lei, ação e reação. Basicamente, quando uma força devida a um objeto B age sobre A, então uma força devida ao objeto A age sobre B. A gente viu no começo que a força peso ela deriva da força gravitacional. A força gravitacional ela é atrativa entre quaisquer dois corpos que possuem massa. Por exemplo, se eu considerar que essa bolinha A possui massa e a bolinha B possui massa, então haverá uma força gravitacional, uma atração gravitacional. Então tá vendo que as setinhas estão indo uma contra a outra? Porque ela é atrativa. Se vocês podem lembrar que no caso da força eletromagnética, né, força elétrica, se você tiver cargas de mesmo sinal, a força é repulsiva, ou seja, essas setinhas estariam indo embora, ao contrário do que está tendo agora. Mas vamos pensar na gravitacional desse caso aqui. O B vai fazer o A se atrair. Então, existe uma força de A para B e existe uma força contrária, que a gente troca os índices, está vendo? Aqui está FAB. O AB indica que é uma força de A para B e o BA indica que é uma força de B para A. Então, elas estão contrárias. Então, elas têm o mesmo módulo, ou seja, elas têm o mesmo valor e elas têm a mesma direção, ou seja, elas estão no mesmo eixo, aqui nesse caso X. Porém, elas têm sentidos opostos. Então, eu posso dizer que a força de A para B é igual a menos a força de B para A. Isso é mais fácil notar, por exemplo, se você chuta uma parede. Você vai exercer uma força sobre essa parede e o seu pé vai doer também, porque essa parede vai exercer a mesma força num sinal contrário, certo? Elas nunca atuam no mesmo corpo, tá? Então, é uma no seu pé, uma na parede. Uma no corpo A, uma no corpo B. E elas nunca se cancelam, tá? Você não está somando essas forças, porque elas não estão no mesmo corpo. Elas só estão dizendo que estão em sentidos contrários. Então, essa é a ação e reação simples. É último slide, não tem mais nada. Então, essa foi a aula de hoje. Eu nem sei, não calculei quanto tempo tá. Espero que não tenha passado de 1 hora. Depois vocês me dão um feedback falando se vocês entenderam, tá? Qualquer dúvida me manda mensagem. Eu respondo sem nenhum problema. Vocês sabem disso, mas ninguém vem, né? Então, até a nossa próxima aula, porque segunda não tem plantão, é feriado, emenda. Então, realmente, mandem mensagem se vocês não entenderem alguma coisa, tá? E façam os exercícios da lista. Os exercícios que eu coloquei aqui, eu não considero tão difícil igual... Tipo, eles são os que eu coloquei aqui são mais difíceis que o da lista, certo? Então, não tenham medo de encarar a lista. Separem eixo X, eixo Y, bloco 1, bloco 2 e façam, sem medo. Mergulha, porque a partir de agora as coisas começam a ficar muito mais legais. Tem muito mais coisa para fazer. Certinho? Então, muito obrigado pela paciência e até a próxima.